O Fiat Pulse foi o primeiro SUV brasileiro 100% nacional a chegar aqui pela Fiat. O carro é bonito de fato e a gente já mostrou esse carro aqui no canal. A gente está agora na versão topo de linha ímpetos com motor 1.0 turbo. Inclusive esse motor é 1.0 mais potente do nosso mercado. Se você quiser saber mais, depois da vinheta você vai conhecer muito sobre o Fiat Pulse na versão ímpetos. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho. E começando a falar de design do Fiat Pulse, aqui na parte dianteira, uma das partes mais bonitas e que me agradam no Fiat Pulse. Ele já tem farol Full LED de série em todas as versões e não seria diferente aqui na versão topo de linha. O diferente, na verdade, fica um pouco mais abaixo, porque ele tem farol de neblina. É a única versão a trazer isso de série. Ele também traz nessa versão detalhes em cromado, tanto aqui na parte superior, quanto ao redor do farol de neblina. Mais detalhes diferentes também nessa versão, fica aqui no skid plate pintado em prata. A grade segue o mesmo formato da Fiat e aqui a gente tem a belíssima cor vermelho Monte Carlo, que é de série juntamente com o teto preto Vulcano. O teto é de série com vermelho, mas você precisa pagar R$ 990 por essa combinação de cores. Quando você olha o Fiat Pulse, principalmente de traseira, tenho certeza que você se pergunta: será que dá para pagar R$ 130 mil nesse SUV e não pensar que está no Fiat Argo? Eu tenho certeza que dá sim, você nem imagina o que esse carro tem de diferente. Primeiro, começando aqui pela plataforma, a gente tem a plataforma MLA, uma plataforma totalmente diferente do Fiat Argo e ele só reaproveita aqui o para-brisa, folha de teto e folha de porta, só que com um aço de ultra resistência, um aço muito melhor que deixa inclusive o carro mais pesado do que o Argo, porém com a qualidade de construção bem melhor e de segurança. Falando ainda em design, aqui na lateral a gente tem rodas 017 diamantadas exclusivas dessa versão ímpetos. Retrovisor e teto, como eu já falei, é pintado em preto quando você escolhe o vermelho Monte Carlo para montar nesse carro. Lateral com friso cromado, exclusivo dessa versão. Lanterna 100% em LED em todas as versões. Solos de ré e luz de placa que não são em LED. Aqui do lado direito a gente tem o número da versão ímpetos e também o nome do motor, o Turbo 200. Lá do outro lado o nome Pulse e aqui no centro o Fiat. E esse detalhe prateado com o cromado aqui na parte inferior do para-choque são exclusivos dessa versão. O porta-malas tem apenas o acionamento elétrico, mas a abertura é manual. E a gente tem aqui dentro 370 litros. Na verdade, a Fiat mudou a forma de medir o porta-malas do Fiat Pulse e ele cresceu de tamanho. Mas ele é basicamente o mesmo porta-malas do Fiat Argo. E o Fiat Pulse na versão topo de linha tem alguns detalhes mais prateados e cobertos em couro. Na frente da manopla de câmbio, o carregador por indução, que é de série nessa versão. Falando de espaço, o seu entre-eixos de 2,50 acomoda muito bem, mas para quem vai atrás, só o tomado USB. O carro tem rebatimento, farol e limpador automático, além de partida por botão, central de 10 polegadas e painel digital. E a borda do Fiat Pulse na versão ímpetos, motor 1.0 turbo, dá para sentir muito bem, é um excelente motor e eles conseguiram casar bem também com a transmissão CVT. Geralmente um carro que usa câmbio CVT, ele tem aquele barulho de enceradeira, né? Ele só fica e não desenvolve tão bem. Só que o Fiat Pulse desenvolve muito bem sim. Esse motor aqui faz um 0 a 100 de 9,4 segundos, por aí você tira. Além disso, ele tem uma simulação de 7 marchas, ou seja, não é aquele câmbio que vai ficar direto na mesma rotação, ele vai ter uns cortes de rotações, apesar de realmente não ter uma engrenagem fixa, né? O CVT, quando a gente fala, ele não é um câmbio que tem engrenagens, ele é o câmbio que tem duas polias e uma correia no meio. Então ele vai variando essa polia e aumentando ou diminuindo as marchas virtuais ou simuladas, como você queira falar. E falando de consumo de combustível, na cidade o Pulse com etanol é capaz de fazer 8,5 km com litro, enquanto na estrada esse número vai aos 10,2. E falando de gasolina, esse número é capaz de passar para os 12 km com litro na cidade, enquanto na estrada ele vai mais longe ainda, com 14,6 km com litro. Auxiliado aqui pela tela digital. Esse carro tem um painel 100% digital de 7 polegadas, é o mesmo painel da Fiat Toro. Quando você coloca aqui para ele ir para a próxima página do painel principal, ele tem um econômetro, então ele tem um ponteirinho digital que vai desde de uma faixa vermelha, passando por rosa, laranja, amarelo, azul e verde.
são os níveis de economia. Então, quando você está aqui na aba de azul e verde, quer dizer que você está fazendo um excelente consumo. Isso ajuda bastante. Também tem diversas outras funções. Uma delas é a que eu mais gosto, que é uma função bem interessante, ela se chama Performance. É uma página que fica aqui no painel central, onde eu tenho diversas funções do carro sendo mostrada para mim. A central multimídia são 10 polegadas com espelhamento Android Auto e Apple CarPlay sem fio, mas o mais interessante é quando a gente adiciona um pacote Fiat Connect Me. É um opcional de R$3.000 que adiciona a ela um GPS nativo. Isso facilita muito no dia a dia, não precisa estar conectando o seu celular aqui. E além disso, ele também tem um sistema de segurança e conveniência, com um concierge a bordo. Ele tem um botão aqui na parte de cima que, se você apertar o botão assiste, ele vai te assistir literalmente, e ele vai trazer um concierge em uma ligação, pessoa física mesmo, não é robotizado. E aí você pode pedir, por exemplo, para ir a um restaurante. Ele vai selecionar o restaurante que você quiser e vai jogar aqui para o GPS nativo da central multimídia. Além disso, em caso de assalto ou simplesmente uma emergência, estourou algum airbag ou corte de combustível, a Fiat já detecta isso, ou se você apertar aqui o botão SOS, e ele passa a rastrear o carro e até pode mandar também viaturas da polícia ou de emergência, como por exemplo o SAMU. Falando ainda mais de segurança, o Fiat Pulse nessa versão Ímpetus é um carro muito bem conectado. Isso aí é fato e a gente não pode negar. Ele traz itens de série que os concorrentes como o Volkswagen Nivus e o Kia Stonic não trazem de forma alguma, nem como opcional. Esse carro aqui tem, por exemplo, assistente de permanência em faixa. Além disso, ele também traz a frenagem autônoma de emergência. Ele vai avisar para fazer a frenagem. Caso você não acione os freios, ele freia automaticamente por você. Bom, e de dinâmica, Bruno, como é que é o Pulse? A suspensão é totalmente diferente do que a gente tem no Argo. Então, para você que está pensando que o Fiat Pulse é um Argão, nada a ver. Além da plataforma, como eu já falei, é outra plataforma, a gente tem aqui um outro sistema de amortecimento. São novos amortecedores, uma nova suspensão, nova barra estabilizadora. Mas lembrando que ele continua com a suspensão independente na dianteira, uma McPherson, e na traseira ele continua sendo o eixo de torção, não é uma suspensão multilink. Mas aí todos os concorrentes também são eixo de torção. Nem adianta pedir demais que o Fiat Pulse não vai entregar, até porque ele é a opção mais barata desse segmento. O Volkswagen Nivus ele já passa para os R$140.000, e quando a gente vai para o Stonic, que é um carro híbrido leve, ele já passa para os R$150.000. Então, se você procura uma opção mais barata, realmente vai ter que ir no... E falando de dinâmica de motorização com câmbio, é isso aqui, ó. Pisou, o carro responde bem. Pode ver que ele tem aquele barulho de enceradeira, mas bem pouquinho, porque, como eu falei, ele tem a simulação de marcha. Então, quando ele vai alcançando aquela rotação, ele vai travando a rotação e vai baixando e passa as 7 marchas. Então, ele não tem essa sensação tanto assim de enceradeira. Além disso, a transmissão trabalha de 3 modos. Tem um modo normal, modo esporte, acionado aqui por um botão bem vermelhão no volante. A rotação ela fica mais esticada e você ganha um pouco mais de potência, e também tem um modo manual, inclusive com borboletas atrás do volante. E para terminar a gravação com o Fiat Pulse, já vou deixar ele aqui, ó, em funcionamento. Achou que não ia funcionar, né? Mas tá aqui, o carro tem partida remota através da chave presencial. Basta colocar ali que ele vai abrir com a chave no bolso, claro. E já deu para perceber nesse vídeo de hoje que o Fiat Pulse nessa versão Ímpetus ele é bem seguro, conectado, anda bem e tem uma excelente autonomia de combustível. Isso aí é fato. Mas será que dá para pagar os R$130.000 desse carro do jeito que a gente está gravando? Bom, aqui no final desse vídeo eu te digo que dá para pagar sim. Tudo isso em um Fiat Pulse. Ele é bem conectado e traz muita economia de combustível para você que eu coloquei na sua garagem. Valeu e até a próxima. Lembrando que aqui no final do vídeo ficam mais 2 dicas para você assistir o vídeo sobre o Volkswagen Nivus e o Fiat Pulse na versão de entrada. Entrada mesmo, drive com câmbio manual. Fui, valeu, até a próxima.